O X, antigo Twitter no Brasil, informou o Supremo Tribunal Federal que a plataforma nos Estados Unidos enviou ao Congresso americano todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral relacionadas à moderação e derrubada de conteúdo. Segundo o X Brasil, a ordem para envio das decisões partiu do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e a determinação foi cumprida. O X Brasil também afirmou que se compromete a transmitir ao ministro as informações sobre o tema que vem a receber da sede norte-americana da empresa. E você pode estar se perguntando o que o Congresso americano tem a ver com o que acontece aqui no Brasil, hein? Quem vai explicar para a gente é o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, professor. O que a gente pode esperar desse comunicado do ex-Twitter, hein? O atual X. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na Record News. Agora parece que as coisas estão entrando mais ou menos nos eixos, Kelly, porque nós vivemos tempos de muita polarização ideológica. Então, primeiro, os irresponsáveis bradam, gritam, depois os advogados tentam corrigir as coisas, consertar as coisas. Elon Musk disse o que ele pretendeu dizer, o que ele bem quis dizer, e agora a advocacia do X, antigo Twitter, aqui no Brasil, cumprindo corretamente seu papel, se manifesta dizendo que, claro, a empresa cumprirá as decisões emanadas do Poder Judiciário brasileiro, inclusive do Superior Tribunal da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e do Supremo Tribunal Federal, mas nos Estados Unidos da América, outra nação, outro Estado nacional, outra soberania, a Câmara dos Deputados de lá requereu para fim de instrução, análise, investigação, uma série de documentos referentes ao que foi produzido em termos de provas e debates judiciais aqui perante o Poder Judiciário brasileiro. Ora, numa situação dessa, o que se pode fazer? Prestar as informações, aqui o X diz, prestou as informações ou que as prestará perante o Poder Legislativo nos Estados Unidos da América, mas surgiu aí um entrave. Havia alguns documentos produzidos aqui no Brasil que estavam sob o chamado segredo de justiça. A priori, com segredo de justiça, nada pode ser revelado pelos atores do processo. Tudo aquilo fica restrito àqueles que trabalham naquela relação formada por aquele processo judicial. O que a defesa da empresa X, antigo Twitter, diz ao Poder Judiciário aqui no Brasil? Em verdade, ela, cumprindo uma determinação de outra soberania, os Estados Unidos da América, apresentou ou apresentará essa documentação ao Parlamento americano, mas com um pedido de observação estrita do sigilo decretado pelo Poder Judiciário brasileiro, ou seja, o órgão público nos Estados Unidos da América se compromete, Kelly, a não revelar essas peças e informações absolutamente para ninguém, preservando, assim, um acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos da América, em termos de troca de provas e investigações determinadas por órgãos do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Existe uma tradição de respeito entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Esperamos que esse respeito seja contemplado e preservado. Sim, professor, inclusive, acompanhando também com maior detalhe esse caso, eu vi o seguinte, que na manifestação que apresentou a Moraes, o X, aqui no Brasil, anexou realmente uma ordem do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos. E aí eu gostaria que a gente analisasse um ponto do documento que é assinado pelo congressista republicano, o Jim Jordan, que é atual presidente do comitê. Ele fala que o colegiado tem examinado como os governos de outros países, incluindo o Brasil, têm procurado censurar o discurso online. A minha pergunta é o seguinte, no meio disso tudo,
O Congresso americano pode fazer alguma ponderação em relação ao que acontece aqui no Brasil? Isso, obviamente, ficaria na ponderação, porque o Brasil é soberano, né, no que diz em relação às nossas leis. Mas isso também pode, de repente, abrir uma outra linha de investigação ao próprio Twitter, uma vez que também Elon Musk é apontado por alguns países como fazer uma nuvem de fumaça, uma agitação, tendo como pano de fundo justamente ideologias políticas? Certamente, Kelly, e note que foi muito boa a sua observação, Jim Jordan, que se manifesta na qualidade de parlamentar dentro de uma casa legislativa do Poder Legislativo americano. Então, não estamos falando, Kelly, de autoridade judicial do Poder Judiciário dos Estados Unidos da América, nem de nenhuma procuradoria que por lá exercesse a função do Ministério Público. Estamos falando de uma investigação levada a efeito por uma casa legislativa. Portanto, ali o Jim Jordan está agindo mais propriamente como uma autoridade política, não uma autoridade judicial. Antipático, o que ele diz, naturalmente, não é alguma coisa simpática de se dizer, mas está dentro dessa trajetória retórica da guerra política entre direita e esquerda que se espraia pelo Brasil e pelo mundo ocidental, envolvendo inclusive o debate entre republicanos e democratas nos Estados Unidos da América, sobretudo, que é em ano de eleição, em que Trump disputa com Biden o próximo quadriênio presidencial nos Estados Unidos da América. Então, como você observou bem, isso fica um pouco no plano da retórica política. O que ele disse, questionando de forma ainda que indireta ou até direta a qualidade da liberdade de expressão no Brasil, uma possível postura censória do Brasil, isso vai ficar dentro da retórica política, porque não pode além disso. Compreenda, qualquer evolução desse produto investigativo no parlamento americano, isso só vai resultar em aplicação de sanções se houver judicialização nos Estados Unidos da América. E claro que por lá o Poder Judiciário americano cuidará do que interessa para a aplicação da lei americana no plano interno dos Estados Unidos da América. Esse brado que veio do presidente da comissão nos Estados Unidos em nada pode influenciar a trajetória das investigações, do processamento e eventual julgamento na República Federativa do Brasil, porque o Brasil é um Estado soberano, como os Estados Unidos da América são um Estado soberano, e o dever que existe, Kelly, é de cooperação interjurisdicional, não é de conflito. Então, o Brasil faz o que lhe for de competência, os Estados Unidos fazem o que lhe for de competência, o que lhes forem de competência, sendo que um país vai colaborando com o outro na medida do possível. A verdade, por fim, Kelly, é que tudo isso começou nesse discurso, nessa bravataria retórica do Elon Musk, colocando em questionamento a idoneidade da jurisdição no Brasil, do Poder Judiciário no Brasil. Não se trata de censura por aqui. O que se trata é de patrulha a eventuais manifestações que excedam a liberdade de expressão e que se apresentem contra o Estado constitucional democrático de direito. É bom dizer sempre, liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental previsto na Constituição da República, direito esse que nós defendemos, porque liberdade de expressão é edifício da democracia, é fundamental para o Estado de Direito, mas não é ilimitada, não é plena, ela tem limite. Ninguém pode se valer da liberdade de expressão para agir contra a democracia, contra a separação de poderes, contra a supremacia da Constituição no Brasil. Então, as determinações que vieram do Poder Judiciário sobre a empresa de Elon Musk diz respeito tão somente aos excessos cometidos por intermédio dessa plataforma. Pois é, eu acho que, principalmente online, né, professor, as pessoas ficam mais ainda violentas. Muitas vezes o que não diriam jamais pessoalmente, na internet falam o que querem, e aí uma coisa é liberdade de expressão, a outra é você realmente cometer crimes online, né? Agora, tem um detalhe que eu acho que vale a pena a gente observar também, que é a fala do Elon Musk dizendo, olha, eu não vou cumprir as decisões brasileiras, da justiça brasileira. E aí, como o senhor já trouxe aqui para a gente, a empresa diz, não, nós vamos continuar cumprindo todas as ordens judiciais, né? Então, uma coisa é a fala de Elon Musk e a outra a versão oficial da empresa, né?
Não tenho dúvida. E isso só comprova, só ajuda a comprovar, Kelly, como nós estamos vivendo um teatro de discursos no mundo ocidental. Como Trump faz nos Estados Unidos da América, muita coisa que ele diz não coincide com a realidade. E isso tem sido comum em governos populistas, nesse ressurgimento de um populismo de direita em países do mundo ocidental democrático. Elon Musk é um personagem político, é uma personalidade política, apesar de ser um grande empresário, não estar ocupando propriamente um cargo público da estrutura política de nenhum Estado nacional. Quando ele fala que não vai cumprir as decisões judiciais no Brasil, isso me faz lembrar do ex-presidente da República, Bolsonaro, quando, num discurso na Avenida Paulista, no dia da independência, disse que não cumpriria decisões emanadas do ministro Alexandre de Moraes. Ora, nada disso procede, tudo isso fica no campo da bravata política, porque decisão judicial se cumpre e tem que ser cumprida. Elon Musk disse isso para repercutir e conseguiu repercussão, conseguiu a afirmação da sua imagem, daquele que supostamente lidera um grupo que se insurge contra a autoridade do Estado Nacional Brasileiro. Alguém que quis desmazelar, desfazer da autoridade do Poder Judiciário brasileiro. Só que isso traz consequências, inclusive patrimoniais, sobre a sua empresa. E, nesse momento, a advocacia da empresa entrou em campo, fazendo o que tinha que fazer, tentando consertar o mal feito e dizendo: as decisões judiciais dentro do Brasil serão cumpridas. Sim, a empresa obedecerá a todas as ordens emanadas do Poder Judiciário. É assim que tem que se comportar qualquer empresa e qualquer pessoa física dentro do território brasileiro. Decisão judicial se cumpre, Kelly. Exatamente. O senhor citou o Trump, ainda nessa edição a gente vai trazer as últimas informações sobre o segundo dia do primeiro julgamento criminal de um ex-presidente americano. Claro que a gente vai falar mais sobre isso durante o jornal. Mas, professor, muito bom te ouvir sempre. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima, Kelly. Bom jornal. Boa tarde também. Até o próximo encontro. Até, professor.